Olá, tudo bem? Esse é o Pod Vozes e hoje nós vamos conhecer a voz da Júlia. Olá, eu sou Júlia Giara. Tudo bem? Tudo bem? Preparada? Preparada? Animada? Sim! Então vamos embora. Júlia, se apresenta pra gente quem você é, sobre o que você quer falar de você para começar. Eu sou Júlia Giara, eu tenho 28 anos. Eu sou formada em História desde 2018. Entrei na faculdade em 2015.2 com aquele ideal meio utópico de eu preciso ajudar pessoas e mudar o mundo. E ao longo do caminho eu fui entendendo que não seria tão fácil assim. Que o magistério não é uma devoção. Sim. É doloroso, é difícil. E conforme foi passando, né? Todos os dias eu pensava um pouquinho mais. Meu Deus, eu acho que eu tô um pouco perdida aqui no meio disso tudo. No meio da minha graduação eu ainda perdi meu pai, que era uma das minhas bases, né? E aí tudo ficou mais difícil, mas graças a Deus eu tive uma rede de apoio muito importante para mim, Claro. que me amparou nesse momento. Em 2018 eu me formei, depois de participar de todos os programas que eu podia da faculdade. Fui bolsista do ProUni. Perfeito. Me formei pelo ProUni, todo mundo pagando R$3.000 de faculdade, eu pagando 150. Galera, que delícia, a vida é linda. E me formei em 2018, logo depois eu fui trabalhar no mercado da minha irmã, trabalhei lá durante algum tempo. E sempre tentando entrar, me inserir no mercado de trabalho. Só que a área da educação ela é muito ingrata, né? Eu sentia que parece que nunca ia acontecer. E de fato, não aconteceu, né? Eu trabalhei quase um ano em um colégio que até hoje o dono me deve R$350. Que legal. Mas eu fui muito feliz dentro da sala de aula. Hoje eu sou voluntária aqui na Casa da Utopia e estou como coordenadora do pré-vestibular. E hoje eu me vejo me encontrando novamente com a educação. Há um ano atrás eu estava completamente assim, não quero mais isso, não, a educação não é para mim. Sim. E naquela crise de carreira que eu achava que era a crise dos 20, e eu já tinha pensado, não, vou fazer outra graduação, eu não mereço isso, é muito sofrimento, eu preciso dar guiar minha vida para outro canto, procurar uma área que me abrace. E aí veio o convite para eu trabalhar aqui no projeto, e hoje eu me vejo olhando para a educação com mais amor novamente. Você já resgatou algumas questões suas com a educação, assim, Sim. que estavam machucadas, vamos dizer. Exatamente. Eu tô num processo de sarar algumas feridas que eu tinha no meu coraçãozinho com a educação. Sim, e eu acho que o curso de História, particularmente, ele coloca a gente muito ciente das estruturas, né, da sociedade, das dinâmicas de poder, de política, e eu acho que isso vai carregando a gente de muita informação, e você vê que desde sempre foi muito complexo, tudo é muito difícil, tudo é uma luta constante, e quando você vai para o espaço de atuação, ela bate em você fisicamente, né? Sim. Não é mais uma leitura, não é mais um debate em sala de aula, agora é a sua vida ali. Exatamente. E parece que para nós, moradores da Baixada Fluminense, tudo piora 2 vezes mais ou mais, sabe? Sim. Tudo é pior pra gente que tá aqui, tudo é mais difícil, absolutamente tudo. Ninguém te dá uma oportunidade. Poxa, seu currículo é incrível, mas você vai demorar 3 horas para chegar aqui no trabalho. A última entrevista que eu participei era um colégio ali em Vila Isabel, ali em Vila Isabel não, é lá em Vila Isabel. E aí a coordenadora olhou pra mim, depois de todas as fases da entrevista, ela virou pra mim e falou assim, seu currículo é incrível, você foi super bem, a gente amou sua aula, mas você vai demorar pelo menos 2 horas pra chegar aqui. E aí não vai rolar. E aí não vai rolar. Eu preciso colocar alguém no seu lugar. Tudo pro baixadense é muito mais difícil. E você tinha essa noção de dificuldade da Baixada quando você era adolescente do ensino médio, que estava indo para a faculdade? Você tinha essas complexidades da Baixada na sua cabeça? Isso foi surgindo quando, como? Então, o meu pai, ele era um cara que, eu aprendi a andar no centro do Rio com o meu pai. Ele sempre ia doar sangue, e aí ele sempre fazia questão de me levar e ir mostrando os lugares. Eu conhecia o centro do Rio, conhecia, acho que é Engenho Novo, que minha tia mora, então para mim era distante, mas eu não sabia que isso em algum momento ia atravessar minha carreira, ia atravessar as vagas de emprego que eu ia
me inscrever no Era só um lugar por onde você passava, e de repente Exatamente. vira uma interdição, assim, quase. Uma Exatamente. catraca. Exatamente, era um muro que criaram realmente. Sim. E essa percepção de ser da Baixada, isso foi construído durante a graduação? Essa identidade, que a gente fala muito hoje na Baixada, né? Sobre a identidade do ser da Baixada, ser baixadense, ser desse lugar, falar de território, falar de identidade, de lutas internas a esse espaço. Que é uma coisa que, pelo menos na minha formação como adolescente, depois até com o início da vida adulta, isso não surgia com tanta clareza. Acho que hoje tem uma articulação muito mais forte falando sobre isso. Quando apareceu para você, assim, pensar nesse aspecto? Durante o estágio, eu tinha já perdido meu pai, então assim, se fosse necessário, ele iria me buscar lá em São Cristóvão e ia me trazer para casa no trem, porque eu precisava pegar o último trem. Eu fazia estágio na Praça da Bandeira. Perfeito. E aí eu vinha correndo para pegar o último trem em São Cristóvão. Esse drama do último trem. É o drama do último trem. Eu muito isso também. E aí eu tava muito quebrada de grana. Uma amiga minha virou pra mim e falou assim: amiga, não posso te ajudar com muito, mas assim, minha casa é grande, você pode dormir lá em casa durante os dias que a gente tiver estágio. E aí o estágio começou a ficar muito frequente, eu fazia estágio segunda a sexta. E pra não ficar nessa correria do último trem todo dia, de correr, e minha mãe ter que vir na estação, minha mãe vinha sozinha me buscar na estação. Isso 11h30 da noite, né? 11h30 da noite, exatamente. E minha mãe vinha me buscar na estação sozinha e voltava, eu e ela sozinha, sabe? Tipo assim... E aí eu fui morar com essa minha amiga, morei 1 ano e meio com ela, graças a Deus existe essa rede de apoio, nossos amigos. Eles nos dão luz nesses momentos. E aí eu passei a entender que realmente eu não tinha o mesmo privilégio do que os meus amigos que moravam na Zona Sul. Sim. Ou que moravam na Zona Norte, que mesmo que mais afastado, eles ainda tinham... A mobilidade é um pouco mais fácil. Exatamente. Para nós aqui. Exatamente. De fato, isso. E isso depois você foi sentindo que impactou nas suas tentativas profissionais? Ou você foi alguém que também circulou pela Baixada? Depois de formar, você se expandiu mais para o Rio? Regressou para a Baixada? Como é que foi essa espacialidade da Júlia formada, assim? Não, depois de formar, eu ainda fiquei fazendo residência pedagógica durante um tempo, acho que mais 1 ano. E aí eu precisava de dinheiro, né? Já tinha me formado, comecei a colocar currículo, comecei a fazer processo seletivo, fazer concurso. E nada, eu falei assim, pô, peraí, já tô com 22 anos, preciso de um emprego. Fui trabalhar no mercado da minha irmã, Sim. no financeiro com ela e tal. Né? Tendo lido infinitas coisas sobre a sociedade, a história humana. Sim. E trabalhando no mercado. Dava uma sensação estranha? Ou no não? começo, eu tinha muito isso do, caraca, estudei tanto e tô aqui. Mas aí, dentro do mercado, tinha muita gente que estava na mesma condição que eu. Eu tinha uma amiga que era formada em jornalismo, que ela é formada em jornalismo. Eu tinha uma menina lá também que era comissária de voo. E tava todo mundo no mesmo barco, sabe? Então aquilo foi amenizando aquela... Mas você falou que pessoas que frequentavam o mercado? Não, que trabalhavam lá. Tinha a Caixa, ela era comissária de voo. A menina que trabalhava do meu lado é jornalista, se formou também, uma jornalista brilhante, mas também não tinha oportunidade. São pessoas que não tiveram oportunidade de exercer a sua carreira. Sim. E tava todo mundo ali no mesmo barco. Então, tipo assim, aquilo foi me aliviando durante um tempo. E aí, passou um tempo, eu fiquei acho que 3 anos no mercado, pedi demissão, porque eu tinha passado por uma pós-graduação no Pedro II e aquilo eu precisava me dedicar. Claro. Fiz 2 pós-graduações e... Mas fez pensando assim, agora vai? Ou quero estudar? Não, eu fiz pensando, agora vai e eu preciso estudar, não posso ficar parada, né? Depois da pandemia, eu falei assim, não, agora vai, vou estudar. Estudei, fiz 2 pós-graduações e não foi. Aí aquilo começou a me dar um desânimo e aí eu pensava, caramba, fiquei 2 anos e pouco sem emprego, fazendo de tudo para ganhar um dinheirinho, porque acho que trabalhar não é vergonha. Eu passava uma roupa do meu avô, limpava uma casa, fazia um serviço para minha mãe, fazia marmita fitness para minhas amigas. E pensava, caraca, não consigo me realocar no mercado, eu acho que eu preciso procurar outra coisa para eu fazer, já que história não deu certo. E aí eu comecei a pensar em possibilidades. Há 1 ano atrás eu realmente estava pensando muito, cheguei a ver valores de outros cursos, de curso técnico, pensar em coisas para me realocar no mercado. Sim, e a percepção assim de formado em história, tentando se inserir,
Isso de alguma maneira se conecta com questões que você observa da sociedade brasileira, de direções que o país começou a tomar em relação a questões políticas, universitárias, educacionais, a questão do novo ensino médio, né? Então você já estava formada quando o novo ensino médio foi implementado. Isso de alguma maneira se conectou com você? Você percebeu que tinha a ver com isso? Ou de alguma forma você estava muito mais assim numa autodepreciação, tipo a Júlia falhou, você jogava para você ou isso de alguma maneira te alimentou a pensar o país ao redor, o que foi assim? No começo era muita autodepreciação, muito, tipo assim, de ficar mal mesmo. Depois um dia minha mãe virou pra mim e falou assim, você tá inserido, você acabou de se formar, você pegou uma pandemia, você pegou um governo merda que foi assim, o governo Bolsonaro destruiu tudo que não tinha concurso, sabe? A gente ficou um tempão sem ter concurso. Você não tem que se cobrar assim, você ainda é muito nova. Vamos espera, vai passar, você vai conseguir. As coisas não são assim na nossa hora, sempre colocando a fé ali no meio, não, sim. vai dar certo. E eu fui depois, agora, né, depois de um tempo, eu consigo ver um horizonte, sabe? Tipo assim, não aconteceu naquele momento. Sim. A gente se for... Eu falo pelos meus amigos também, que são formados na área. A gente se formou num momento muito complicado. A gente se formou e veio uma pandemia mundial. Ficou todo mundo ferrado. A gente estava num governo que não investia na nossa educação, tirou nossos horários. Vamos começar a se enxergar com mais carinho, enxergar o cenário que a gente estava também com mais carinho. Eu perguntei isso porque, assim, ao mesmo tempo que tem esse cenário, a gente está falando dele agora, que passou, em certo sentido, assim, pela tua biografia, você já está distante do fato, então você consegue olhar de uma outra forma. Mas na época eu acho que é muito difícil de se descolar, né? Não, tipo, você e o cenário brasileiro. Tipo, não, é a estrutura do país, são questões políticas. Não, eu falhei, não. Acho que tem muito dessa autodepreciação que você colocou. Mas em termos de educação, de docência, qual é o seu olhar hoje? Como é que você avalia a sua visão, assim... a história, a sala de aula é um espaço ou ele não é mais uma possibilidade para você, mas isso não é mais um problema? Ou ainda é uma coisa que você fala, talvez ainda estarei lá em sala? Eu ainda estou lá em sala, né, que eu estou no pré-vestibular e estou sempre sentadinha ali num cantinho. E aí, às vezes, os alunos até perguntam, você fica sentado o tempo todo prestando atenção? Às vezes, não, vocês acham que eu não estou prestando atenção, mas eu estou sim. E hoje eu me vejo me reconectando com a sala de aula. Tá. Me reencontrando, parece que foi... Sabe quando a gente tem um ficante que a gente termina com ele, aí 1 ano e pouco, 2 anos e pouco, a gente se reencontra e volta? Eu tô assim, tô flertando com a sala de aula de novo. Sim. Hoje eu me sinto mais me reconectando mesmo, mais perto do que foi minha paixão e do que ainda acho que vai ser ainda durante muito tempo. Mas então a palavra professora não tá longe da sua mente, ela tá aqui. Hoje não mais. Hoje ela tá bem aqui assim, sabe? Tá ali do lado. Tá ali do lado, sabe? Quando eles vêm falar comigo, professora, eu fico, caramba, quanto tempo eu não escuto alguém me chamando de professora? Um dia desse eu pedi um lanche, e aí eu fui atender e não olhei. Falei, oi, boa noite, tudo bem? Só que eu não reconheci. Aí o rapaz veio pra mim e falou assim, oi, professora, você não lembra de mim, não? Eu, professora? Eu tomei aquele impacto, oi, meu filho. Mas esse foi um aluno seu daquele período que você teve como professora. Sim. Olha que legal. Do período, caramba, a senhora sumiu, a gente sentia muito sua falta, a gente não sabia para onde a senhora tinha ido, e a gente queria o contato para pedir ajuda, e eu, caramba, olha só. Você não tinha noção. Não tinha noção. Que tinha tocado essa pessoa dessa forma. Exatamente. Eu fiquei meio assustada, aí eu entrei rindo, aí falei com a minha mãe, caramba, mãe, o motoboy era um ex-aluno meu, que não sei o quê. Aí ela, sério, eu fiquei pensando naquilo. Eu sentei na cama e fiquei pensando naquilo depois, tipo, caramba. Ele veio todo carinhoso falar comigo, dizer que sentia minha falta, que sensação gostosa. Então, tá aí. Tá aqui. A gente tá flertando. Mas a sala de aula te dá medo hoje? Não. Não é tipo, eu vou voltar para aquele espaço em que eu tô na frente de todos e... Não vem. Eu me sinto muito livre dentro da sala de aula, assim. Sim. Claro que com todos os problemas, mas eu sinto que ainda é um espaço meu. Sim, perfeito. Em uma conversa... Foi até uma conversa com a Nathalie, ela falando comigo, amiga, mas você é tão boa no que você faz, por que não voltar para a sala de aula? Eu não me vejo mais. Em outubro isso, eu falava, não me vejo mais dentro da sala de aula, a sala de aula não é mais para mim.
E hoje, depois de muito tempo, eu fico, acho que ainda é o meu lugar, sim. Eu ainda tenho meu lugarzinho no mundo e é a sala de aula. E o que te encanta na ideia de ser professora, de estar nesse lugar? É porque eu vejo, por exemplo, como professor também, né? Tem professores que estão ali porque precisam mesmo, é o que paga as contas, mas talvez a pessoa tivesse outras aspirações e não pôde estar. Tem gente que faz por vaidade, as pessoas que também têm muita vaidade e gostam de serem vistas, notadas e aparecerem nesse lugar de professor. Tem gente que faz por... Você falou um pouco dessa coisa de que... Acho que no início você falou que ser professor não é... Como é que é? Sacerdócio? Não é sacerdócio. Não é mas tem gente que se coloca um pouco nesse lugar, assim, de sacerdócio, e acho que esse é um lugar que botam muitos professores, inclusive, né? Mesmo que eles não queiram ser colocados, a sociedade empurra por esse lugar. Enfim, como é que você se encara como professor? O que faz a profissão, o lugar professora te encantar, depois dessa história toda, assim? Eu venho de uma família paterna de professores. Tá. Majoritariamente, todos são professores. E aí, eu sempre ficava olhando, tipo assim, caramba, ensinar, né? Eu acho tão legal isso de você não guardar o saber só pra você poder passar isso à frente. Sim. Claro que tem muito aluno que não tá afim, e é isso, sabe? Mas eu acho que essa ideia de entrar na sala de aula, você poder acolher um aluno, você poder ajudar, você poder ver que você pode mudar a vida e o destino dele ali, é muito, muito, muito gratificante. Eu vejo a Sami falando com tanto carinho de você e isso realmente me deixa extremamente emocionada. Sim. Porque pode ser que um dia seja eu também, seja um aluno meu falando com tanto carinho e apreço sobre. Eu acho que foi um pouco, né, o rapaz aí nesse Sim. dia. Eu acho que isso aqui te balançou também, né? Balançou também, ele me botou um pouquinho no eixo. Sim. Mas por que não o sacerdócio? Explica um pouco dessa visão. Eu acho que eu sei para onde você vai, mas eu quero ouvir de você por que não o sacerdócio. Porque quando a gente se emociona, eu acho que as pessoas pensam assim, poxa, então por que não é uma entrega ser professor, né? Porque você fala com tanta paixão, com tanta alegria, com um sorriso na cara, mas por que não é um sacerdócio? Você faz questão de dizer isso. Eu acho que as pessoas têm a mania de ver o magistério como vocação. Eu fui chamada para aquilo, por isso eu preciso aceitar o meu salário baixo, os meus direitos mínimos. E é isso, e não, sabe? A gente estuda muito, a gente se desdobra muito, a gente merece ser muito bem recompensado, até porque todo mundo precisa de um professor para chegar em todos os lugares. Se não fosse a gente, o mundo não era mundo, sabe? Então eu acho que é muito disso. As pessoas entendem que ser professor é vocação. Não é. Ninguém veio aqui na minha cabeça e falou assim, olha, você foi chamada para isso aqui, essa aqui é a sua missão. Não. Sim. Eu escolhi isso, eu me dediquei a isso durante muito tempo, e até hoje eu me dedico, porque eu sigo estudando, né? Claro. A pessoa nunca para de estudar. Claro. E então, não é vocação, não é sacerdócio. Porque muita gente tem, acho que não é nem uma questão só sobre professor, né? Existe uma crença, um senso comum de que existe dom, né? As pessoas nascem com um certo dom. E aí, você fala tão bem, você explica e tal, então você tem que ser professora, você precisa disso. E é uma missão, é quase como se fosse isso, né? Sim. E eu acho que como a educação ela tem um aspecto do encantamento para o professor, né? Disso que você falou agora com tanta beleza, assim, de estar ali, de acolher e tal. Acho que as pessoas pensam, poxa, ele vai aguentar qualquer parada, porque a emoção vai tomar ele, vai tomar ela e vai passar por todos os problemas, né? Aí a gente aguenta precarização, salário baixo, carga horária triplicada. Sim. E você, nas experiências que você teve profissionais, né? Como é que foi lidar com o patrão, com o superior? Como é que era essa questão dentro de empresa? Porque eu acho que você trabalhou em escola particular. Foi escola particular. Você teve experiência em escola pública também no estágio. Sim. Né? Como é que é lidar nesse espaço sabendo que professor é uma profissão fundamental, muito importante, muito desvalorizada pela própria classe de alunos, muitas vezes, assim, de não entender a importância daquele papel, mas de ver que quem assume também as rédeas, digamos assim, do que a gente faz, também trata a gente desse jeito, meio, você vai fazer porque você ama o que você faz, então não preciso te pagar o tanto que você merece pelo esforço e pelo estudo que você teve, assim. Como é que é olhar para esse cenário do empregador ou do governo do estado, do governo federal, quem quer que seja que está ali pagando esse professor? O meu primeiro emprego, né, foi uma empresa de aula particular. Sim. E eu sentia que eu era muito valorizada ali naquele lugar. Era incrível. Eu ia até a casa das pessoas, então eu entrava na intimidade das pessoas. E o meu primeiro aluno foi o dono o filho da dona da empresa. E aí, ele tinha, sei lá, uns 12 anos, sabe? Eu ainda fiquei uns 3 anos com ele, vi ele se formar no ensino fundamental 1. E eu era muito bem recompensada por aquele trabalho. Amava, assim, amava, até que um dia
ficou, por exemplo, eu tinha um aluno que era no Alto Leblon, então eu pegava o trem, pegava o metrô e precisava pegar mais uma condução. A hora-aula não recompensava. Porque eu tinha que pegar 3 condições. Eu ainda fui durante muito tempo, até esse menino se formar no ensino médio, para não abandonar ele no meio do caminho. É aí que entra a questão de o professor vai topar. Isso aí. Não precisa pagar bem, ele vai topar. Ele vai topar. E aí nesse momento eu pensei assim, eu tenho um preço. E eu preciso aprender a cobrar esse preço. E aí eu tive alguns alunos particulares nesse meio tempo, né? E eu passei a cobrar mesmo sem dó e falar assim, não, poxa, eu investi nisso aqui, então eu preciso, né? Sim. E na escola acho que a escola particular foi meio problemática para mim. Eu não me sentia valorizada, mas me sentia extremamente cobrada. Eu tinha muitos deveres e poucos direitos, sabe? Sim, sim. E aí eu comecei a ficar assim, quando o salário começou a atrasar na escola, eu falei assim, eu não vou largar a turma agora aqui. Tipo assim, faltando 2 meses para eles se formarem. A gente faz o cálculo do afeto, né? O patrão não faz o cálculo do afeto. Não, mas a gente faz. E aí foi o que eu fiz, sabe? Isso. Fiquei lá, meio salário atrasado, vi aqueles alunos, mas também não voltei depois. Claro. Não me coube lá e eu, beijo, tchau. Não podia ficar lá trabalhando de graça. Sim, sim, perfeito. E aí, então assim, nessa primeira empresa eu me sentia muito valorizada, mas depois acabou que as coisas vão mudando. É claro. E projeções para o futuro? Porque assim, em outubro você falou uma coisa. Hoje estamos nesse momento, né? Ali uns meses depois, já estamos em outro cenário. E daqui a 6 meses, o que você vai dizer? Caramba, daqui a 6 meses. Então, mas eu tenho pensado com muito carinho eu vinha numa linha de pesquisa sobre a lei 10.639, cultura afro, como é que isso se encaixa na educação. Mas eu acho que agora eu tô ali mudando um pouquinho para a área educacional de verdade, assim. Eu acho que eu vou entrar na área educacional de cabeça. E aí eu tenho pesquisado algumas faculdades que têm o mestrado. Quem sabe? Já pensei essa semana em mandar mensagem pro meu antigo orientador e falar assim, olha, Giovanni, tô de volta. Tô de volta, demorei, mas voltei. Preciso me encaixar aqui, preciso da sua ajuda. Sim. Tem sido um pensamento recorrente. Vou mandar mensagem pro Giovanni, que ele precisa me ajudar num projeto de mestrado, que eu preciso disso para começar 2025, 2026? 2026. 2026 já voltando a quem eu era, me encontrando novamente. Então, e quando você para agora, assim, para pensar nisso, que você está projetando já para o ano que vem, é tipo assim, quem diria, você diria isso de você mesmo? Quem diria que eu estaria fazendo esse pensamento agora? Quem diria? Nossa, eu cuspi voltou assim, certinho, no meio da minha testa, porque era uma coisa que eu sempre falava, eu não quero mais ter contato com a educação. E hoje eu me vejo apaixonada de novo pela educação. Acho que esse não quero mais ter contato era mais frustração do que, de fato, uma ideia fixa. Assim. Exatamente. Ainda sou... Eu não tem mágoas ali. Ainda tenho mágoas, ainda estou frustrada, mas a gente está caminhando para um lugar de paz. Uma terapia. Uma terapia. Legal. Júlia, a gente vai encerrar então. Acho que o papo já deu conta de muitos tópicos aqui. E eu vou encerrar com uma pergunta que é: que voz você ouve, que voz você segue, que voz você abraça? Eu acho que sempre é minha mãe. Toda vez que eu tô indo em um lugar novo, eu escuto a voz dela. Minha mãe não teve a oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade. Mas ela é extremamente sábia, ela ajudou muita gente na cidade, sabe? E eu acho incrível quando a gente passa na rua e as pessoas vêm falar com ela, tipo assim, eu lembro da senhora da Félix Pacheco tirando identidade, eu lembro da senhora na Defesa Civil. E toda vez que eu vejo que eu tô me perdendo de mim, ou então que eu tô muito no fundo do poço, eu escuto assim, claramente ela falando, você vai conseguir. A vida é difícil, mas vale a pena. Vambora, não desiste não. Se tem alguém que me inspira, que a voz que vem na minha mente é sempre minha mãe. Legal. Ótima resposta. Muito bom. Esse foi o Pod Vozes. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.